Eu venho de uma família de jogadores de futebol, né? Meu falecido pai foi um atleta profissional da Portuguesa do Rio de Janeiro, do América. Meus tios, eu tenho dois tios que foram jogadores também, jogaram no Botafogo, jogaram no Bom Sucesso. Então, desde muito pequeno, eu me entendo por gente, eu já frequentava as quadras, os campos com meu pai, com meus tios. Isso é uma paixão que já nasceu comigo, né? E aí eu tive a iniciação, como todo jovem, e essa paixão ela já nasceu comigo, né? Eu não me vejo sem o futebol na minha vida, né? Eu também tive outras profissões paralelamente a ser jogador de futsal, mas em nenhuma eu me encontrei como me encontrei dentro do futebol, como atleta e como jogador de futebol. Eu costumo dizer que a minha relação com a bola e a relação da bola comigo é uma relação que vai ser eterna, né? Eu não me vejo sem ela, eu não me vejo longe do futebol, sem pensar em futebol, né? A gente tenta ter uma vida paralela ao futebol, né? Com a família, com os nossos negócios, mas essa paixão é dentro de mim. E nada melhor do que fazer uma coisa que você tem paixão, que você gosta. Você trabalhar com aquela paixão que você tem, com aquilo que você tem prazer, com aquilo que você gosta. Eu tenho certeza que 99% dos brasileiros já nascem apaixonados pelo futebol. Depois você desenvolve isso no passar do tempo. Com certeza. Eu iniciei no futebol de campo em 1999. Né? Eu tive pelo fato de eu estar trabalhando no futsal, na época eu já trabalhava na categoria adulto profissional, e a Sport TV estava entrando no futsal naquele ano de 98. Então eu tive, assim, graças a Deus, isso me ajudou muito. Uma mídia muito boa, né? Porque o Fluminense era um clube que tinha o maior número de assinantes no Rio de Janeiro, quando a Sport TV estava iniciando. Então, a maioria dos jogos do Fluminense no futsal passava na Sport TV. E o presidente do Olaria, na ocasião, o Augusto Pinto Monteiro, o Pintinho, viu o meu trabalho no futsal. E como o Olaria é um clube que eu fui nascido e criado lá dentro, né, desde pequeno, e tinha uma relação muito boa com todos, o presidente um dia me chamou lá e me convidou para assumir o Sub-13. Eu precisei de um tempo, na época, para que eu pudesse fazer o curso de treinador. Em setembro de 99, eu assumi o Sub-13 do Olaria. E uma história legal que de 99 a 2002, quando eu ingressei na equipe profissional do Olaria, nesse período eu passei por todas as categorias. Comecei no 13, passei pelo 15, 17, 20, até que no Campeonato Estadual de 2002 eu já estava dirigindo a equipe profissional do Olaria. Então, muito prazer. Bom, eu tenho duas colocações sobre isso. Sobre a minha iniciação no futebol profissional, né? Eu tive dois treinadores que foram muito referência para mim, né? Que por trabalhar com o Marco Paquetá no Al Hilal em 2004, que foi ele que me levou para lá, e depois na seleção da Arábia, e de 2005 a 2007, eu tive o Paquetá como uma grande referência, uma grande inspiração, tecnicamente falando, em aprendizado de treinamento, postura. Tive a oportunidade de estar ao lado dele numa Copa do Mundo da Alemanha. Então, ali eu aprendi demais. Marco, para mim, é uma referência. E depois, na sequência, em 2007, quando eu fui trabalhar com o Jorginho e com o Dunga na seleção brasileira, e depois virei auxiliar do Jorginho por um período, né, em 3 equipes. Então, o Jorginho, treinador, tetracampeão do mundo, foi outra referência para mim. Foi um cara que me ensinou muito sobre gestão de pessoa, gestão de grupo, treinamento. Então, assim, as minhas... Perdão. A minha referência como treinador é o Paquetá e o Jorginho. Mas hoje eu tenho uma grande referência mundial e desde que 2016 para cá que eu venho lendo muito sobre ele e fez trabalhos assim extraordinários. Ele fez mais com menos. Não era um cara que tinha orçamento mundial quando estava no Borussia Dortmund, tinha ótimos resultados, que eu me espelho muito hoje ao Klopp.
Bom, eu tive uma passagem pela seleção brasileira, né? De 2007 a 2010. Mas ali não vai valer, né? Porque ali nós tivemos. Bom, eu vou falar um da seleção brasileira e depois eu vou falar um da minha carreira só como treinador, Sim. entendeu? Na seleção brasileira, eu tive o Kaká. O Kaká foi uma grande referência naquela seleção brasileira de 2007, 2010. Eu também poderia aqui citar outros nomes de outros profissionais espetaculares, de excelência, mas o Kaká, ele sempre foi uma referência, né? Foi um grande exemplo, não só dentro quanto fora de campo. E um cara que eu convivi bastante com ele na seleção no momento da adversidade dele, né? No momento que ele lutava contra a lesão. E eu me lembro muito bem que na África do Sul, nós geralmente os treinamentos eram à tarde e a gente da comissão técnica tinha um horário marcado para ir para a academia junto, para que a gente pudesse malhar junto, interagir, bater papo, depois tomar um café. Isso era quase que uma programação. Eu me lembro que todos os dias, o Kaká, 9 horas da manhã, ele estava com o Rosano, que era o fisioterapeuta da seleção, na academia, em ponto, todos os dias. Dependente da programação, dia de jogo, dia de treino, folga, ele estava em pré-Copa do Mundo e durante toda a Copa do Mundo. E aquilo me chamou muito a atenção. Um jogador altamente consagrado, realizado financeiramente e com aquela perseverança. Tudo bem que é uma Copa do Mundo, ele sabia que era a Copa para ele protagonizar, mas tirar força, né? Lutando contra uma lesão, e ele acabou sendo um grande exemplo para mim como profissional, fora a postura dele de dia a dia, de campo, de vestiário. Então, na seleção brasileira, assim, o que eu melhor e que mais trabalhei foi o Kaká. E durante a minha trajetória de futebol, eu tive alguns bons exemplos. Mas eu vou citar um em especial, porque foi um exemplo até de superação. Foi o Edinho, volante, vice-campeão brasileiro comigo do CSA. Né? Ele passou pouco tempo comigo, porque o Edinho ele já estava rotulado como final de carreira. Ele tinha acabado a carreira dele e ninguém mais acreditava. Então, eu contratei ele, nós contratamos ele para o CSA, e ele ficou 40 dias treinando à parte. Ele não podia jogar o estadual. E, rapaz, eu nunca vi um cara tão transformado na vida dele, do que ele foi naquele momento. De muito treinamento, muita aplicação. Quando ele estreou contra o Goiás, naquela partida que vencemos por 2-1, ele foi o melhor em campo. E o que é mais legal foi todos os exemplos que ele foi dentro, fora do campo, treinando no dia a dia, liderança de vestiário, liderança com os mais jovens. E no final, o Ceará veio aqui no final do primeiro turno, pagou a multa dele, e ele voltou a jogar a Série A, já com 36 anos. Para muitos, entre aspas, a carreira já tinha encerrado. Então, o Edinho foi um dos grandes exemplos que eu vi no futebol e talvez uma referência no meu trabalho. O que eu posso falar para os alunos é o seguinte: primeiro, honestidade. A maior virtude de um atleta é ele ser honesto, principalmente com ele mesmo, né? Você sendo honesto com você mesmo, isso aí vai transcender a outras pessoas. Honestidade é o primeiro. E um ponto que o atleta, da sua iniciação até o final da sua vida, ou desde que você nasce até o final da sua vida, uma palavra que o atleta não pode deixar de carregar nunca é disciplina, né? Disciplina. Então, isso tudo que eu falei, ela engloba numa disciplina. E o atleta, ele parte muito por sua individualidade. Eu já tive atletas que não precisava treinar tanto como o Edinho, como o Kaká, porque ele já tinha uma predisposição a alto rendimento, me compreendeu? Então, ele só era um atleta disciplinado e cumpria todos os protocolos do clube. Ele chegou em excelência. Mas tem outros atletas que têm que buscar o algo mais. Um exemplo, um atleta que ele tem, a grosso modo, um atleta que ele tem predisposição a ganho de peso. Então, ele sabe que ele tem que ter uma melhor disciplina na sua alimentação, ele tem que ter uma melhor disciplina em pré-treino, em treinamento. Aí sim, ele precisa treinar um pouco mais do que o grupo.
tem algumas coisas que o atleta de futebol precisa. Tem uma coisa chamada no futebol de treinamento invisível. O que é o treinamento invisível? É aquilo que você faz, que você na frente do seu treinador, né? Aquilo que você faz no dia a dia, que não seja na hora do seu treinamento e na frente do seu treinador. Por exemplo, se alimentar bem com qualidade, sim, dormir bem. O atleta precisa de duas coisas fundamentais: dormir bem, se alimentar bem, né? Eu não vou nem dizer as outras coisas que a gente sabe que para qualquer ser humano normal precisa, né? Mas esses dois fundamentos para o atleta é fundamental: dormir bem e se alimentar com qualidade. Não é comer bem, é se alimentar com qualidade. Se você tem um regresso, né, um pregresso de lesão, você é um atleta que precisa chegar uma hora antes, fortalecer, cuidar, né, fortalecer. Isso tudo faz parte da parte multidisciplinar, da parte disciplinar. Então, assim, são vários fatores que os atletas, desde a sua iniciação, precisam entender o que ele vai encarar no futuro. Bom, futebol de iniciação precisa-se duas coisas. Primeira, socializar, né? É a coisa que primeiro que a gente faz quando tem um projeto como o de vocês. Socializar o jovem atleta, né? Ele entender o que é viver em grupo. Segundo, disciplina. Terceiro, boas notas na escola. Se você tiver esses três paralelos, ele já tem uma boa predisposição a virar um atleta de alto rendimento. Correto? Então, isso tudo está englobado na palavra-chave para um atleta, que se chama disciplina. O maior momento, como todo profissional, o sonho de todo profissional, ou jogador profissional, é representar seu país numa Copa do Mundo, né? É o ápice de um profissional. Nem todo mundo, na minha relação profissional, consegue chegar a uma Copa do Mundo como treinador, né? Você tem aí no Brasil 15, talvez, na história, treinadores que chegaram como treinador. Eu tive a oportunidade de chegar a uma Copa do Mundo pela seleção brasileira como um assistente técnico, né? Era o Dunga de treinador, Jorginho, primeiro assistente, e eu, segundo assistente técnico. Então, assim, o ponto alto da minha carreira foi a Copa do Mundo da África do Sul com a seleção brasileira. Infelizmente, não conseguimos conquistar o título mundial, que era o ápice do sonho, né, de todo brasileiro, ganhar uma Copa do Mundo trabalhando na sua seleção, mas cantar o hino pela seleção brasileira numa Copa do Mundo, como foi na África do Sul, foi o ponto alto da minha carreira. E como treinador, o meu maior título foi o título da Série B de 2016 pelo Atlético Goianiense. Né? Foi o maior título da minha carreira, aonde que entramos como grande azarão da competição, um time que tinha sido eliminado na semifinal do Campeonato Goiano pelo Anápolis. Cheguei na semana da estreia da Série B e fizemos uma Série B da terceira rodada até o título, sempre no G4. Fomos campeão com 10 pontos acima do vice-campeão, que foi o Avaí. Sim. E foi um título incontestável, talvez com um 10º orçamento da competição. Então foi um momento muito bacana na minha carreira. Foi o maior título que eu conquistei na minha carreira. Vamos partir do princípio da iniciação, né? É onde vocês trabalham hoje, né? Uhum. Primeiro, é a socialização do atleta, né? Ele precisa conseguir socializar, se inserir dentro do projeto. Uhum. Eu acho que esse é uma das grandes virtudes de professores como vocês, inserir, porque ele começa a entender como é que é viver em sociedade, como é que é dividir, né? Segundo, a disciplina, né, do atleta de iniciação. A parte disciplinar, eu tive a oportunidade de iniciar no Colégio São Fabiano, lá no meu bairro, e tive um grande cara que me formou, chamado Otto Vilas Boas, que era um professor que nós tínhamos. E ele era completamente rígido com a parte disciplinar. E isso hoje, aos 53 anos, eu me lembro de todas as lições que ele dava para a gente. Eu cheguei nesse colégio com 9 anos
e saí direto para o Fluminense com 14. Eu tive, né, de lá eu fui para o Fluminense com o professor René Simões, do Sub-15. Então, assim, eu me lembro bem todas as lições, toda a parte disciplinar que ele me deu. E segundo, na iniciação, ele tem que ser um bom aluno na escola, para que também possa a gente conseguir formar homens de caráter, né? Passando já para o esporte de alto rendimento, a primeira questão de um grande atleta era o caráter. O caráter, ele é o alicerce para que você se torne um grande atleta de alto rendimento. Aí depois vem as outras questões disciplinar, né? Quando eu falo multidisciplinar, é que você tem toda a sua dedicação, não só no dia a dia de treinamento. Para você ser um atleta de alto rendimento, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Você precisa ser disciplinado, você precisa cuidar da sua maior ferramenta de trabalho, que é o seu corpo, né? Então, tem que ter boa alimentação, um bom sono, viver longe de qualquer vício, bebida, noite, drogas, e ter muita paixão pelo que faz e acreditar muito nos seus sonhos. Essas são alguns toques que a gente dá para que o jogador seja um jogador de alta performance e alto desenvolvimento. E, principalmente, desenvolver aquilo que ele tem de melhor, né? Aquilo que ele tem de melhor e procurar trabalhar todas as suas deficiências. Se eu tenho algum problema com peso, eu tenho que ter uma alimentação mais regrada, treinar um pouco mais. Se eu tenho deficiência com a perna esquerda, eu vou procurar trabalhar mais. Se eu sou um goleiro, eu tenho deficiência em saída de gol. Trabalhar muito mais aquilo que você tem de deficiência para se tornar um jogador de alto rendimento. Aos profissionais que querem ser treinador, que se preparem, estudem e acreditem nos seus sonhos. Não deixa nunca ninguém dizer que você não pode, né? Eu venho de uma infância pobre do subúrbio da Penha, tive uma infância difícil, acreditei nos meus sonhos, trabalhei, perseverei, estudei, atravessei muitos desertos. Muita gente dizia para mim que eu não ia conseguir e eu consegui. Então, os profissionais de futebol, que são treinadores, preparadores físicos, acreditem nos seus sonhos. Agora, persevere e trabalhe. Parabenizar vocês por esse grande trabalho. Disciplina, né? Honre seu pai e sua mãe. Estudem bastante, e se a gente não conseguir formar grandes atletas de alta performance, nós vamos ajudar a formar grandes homens, como hoje eu falo com tanto que o seu Otto Vilas Boas ajudou na minha formação, não só profissional, mas como de homens. E futebol de iniciação, nunca esqueçam da parte lúdica. Criança gosta de jogar futebol. Eu comecei jogando futebol na rua, paralelepípedo, descalço, golzinho de chinelo. Isso ajudou muito na minha formação de jogador de futebol. Depois, por isso que me ajudou a ser um jogador de alto rendimento no futsal. Porque todas aquelas partes lúdicas da rua, eu consegui levar para o meu esporte de alto rendimento. Isso me ajudou muito na minha sequência. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto. E quando tiver algum curso, mande uma mensagem, me convide, que eu quero sentar na cadeira de aluno, porque a grande virtude de um grande profissional é saber aprender todo dia, ter ouvido inclinado para sempre estar aprendendo e crescendo na sua profissão.